Oi, Cíntia. Oba. Bom dia pra galera aí no Brasil. Pra mim já é tarde aqui em Roma. Estou arrumando as minhas malas para return. Devo dizer que é louca para saber as novidades do meu país. Louca para saber como andam as coisas por aí. Hoje é meu last day here, né? Tô louca para saber como é que estão as coisas aí, como vão as coisas, porque as notícias são as mais distintas, cada um dando uma versão, mas faz parte. Muito bom dia, pessoal do Espírito Santo. Salve, salve, Fernando Mendonça, salve, salve, minha amiga querida, minha linda Rafinha, que já vi que tá aí, Alice, todo mundo, Goiás, todo mundo. Isso, Rio Grande do Norte, é isso aí. Vamos convidar os nossos seguidores para assistirem aqui a nossa live. A galera de São Paulo chegando na área, é isso aí. Amor, eu não apareci porque eu estava dando uma aula em Brasília, por isso que eu não fui no aniversário da Glauce. Quem é que tá aí que me perguntou se eu não fui no aniversário da Glauce? Tô aqui em Roma, só lembro da Glauce. Cara, a gente passou aqui um tempo em Roma juntas, eu lembro muito dela. Um beijo para todo mundo. Oi, gente. Então vamos lá, chamando aí seus seguidores para compartilharem a minha live. Se Deus quiser, eu vou pro Brasil com 5 milhões de corações. Eu vou com 5 milhões de corações, se Deus quiser. Ai, que coisa boa. Que coisa boa. Porque não tem negro nem mulher no ministério. A turma tá brava por causa disso? Ah, meu Deus do céu. Tá certo. Eu não tenho como... Alguém que estudou, que foi a Paris contigo, que estudou contigo na UERJ. Adriana! Adriana, tu tá aí, Adriana? Não acredito, gente. Cara, não acredito, Adriana. Que coisa linda, Adriana. Ai, meu Deus, que coisa boa. Ai, que coisa boa, Adriana. Mil beijos pra você. Tem você no meu coração, cara, com você no meu coração. Fomos colegas na UERJ. Fomos amigas na UERJ, depois passeamos juntas em Paris, foi maravilhosa. Não esqueça aquele 2003, aquela viagem, não esqueço. Que bom, meu amor, que bom falar com você. Tudo de bom para você, Adriana. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Galera, vamos fazer então aí a nossa live comentando uma questão que o Supremo Tribunal começou. Roberto, um prazer ter você aqui ao vivo, Roberto. Isso. Olha só, o Supremo Tribunal Federal no HC 115-189, anotem aí. Um beijo para Belém do Pará. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o HC 115-189, minha amiga Rafa sempre aí, e veiculou o início desse julgamento no informativo 824. O que é que o Supremo começou a julgar nesse HC? A questão, queridos, é a seguinte. A questão se refere à hipótese do furto qualificado e à possibilidade ou não da incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto qualificado, ok? Então, o que se está discutindo é o seguinte. Vejam, o artigo 155 do Código Penal fala do crime de furto. No artigo 155, caput, nós temos o furto simples. No parágrafo 1º, temos o furto com aumento de pena pelo repouso noturno. No parágrafo 2º, nós temos o furto privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena para o furto. E no parágrafo 4º, o furto qualificado com pena bem maior, tá certo? Com pena de 2 a 8 anos. Então, o furto que tem pena de 1 a 4 passa a ter pena de 2 a 8 na hipótese das qualificadoras do parágrafo. Está no parágrafo 4º e eu acho que caiu a transmissão aí. Vamos ver se volta. Como o furto qualificado está no parágrafo 4º, o que se questiona é a possibilidade de, sobre aquela hipótese do parágrafo 4º, incidir a causa de aumento de pena do parágrafo 1º. É isso que se questiona. Muitas pessoas acham repouso noturno. E eu acho que travou de novo. Repouso noturno. Então a pergunta é: eu poderia aumentar a pena do furto qualificado por ter sido praticado durante o repouso noturno?
Eis o questionamento. E aí, o que acontece? Não, o Supremo iniciou o julgamento, tá? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse tipo de pedido de vista, porque isso já é uma história tão velha, tão velha, sabe? Que não consigo entender por que nós ainda temos esse tipo tudo bem, que nós temos o questionamento, tudo bem. Agora, pedir vista para isso, de fato, eu não consigo entender direito, tá? Então, a questão é a seguinte, né, gente? A questão é a seguinte, sai e volta que ele vai melhorar, tá ok? Bem, vejam bem, queridos, quem é contrário à incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto qualificado se baseia na topografia do dispositivo, ou seja, que não poderia fazer incidir o dispositivo porque o que está no parágrafo 1º não poderia incidir naquilo que está depois no parágrafo 4º. Quem sustenta isso se baseia então na disposição. Então, se a causa de pena está no parágrafo 1º, ela só poderia se aplicar ao caput e não poderia se aplicar ao que vem depois dela. Quem sustenta essa posição diz que se o legislador quisesse que a causa de aumento de pena se aplicasse ao furto qualificado, teria colocado a causa de aumento de pena depois da previsão da qualificadora. Com essa máxima vênia, eu não acredito que nós tenhamos que nos ater a isso. Por quê? Não há nenhuma incompatibilidade e a mera topografia do dispositivo não pode ser suficiente para impedir que se faça incidir a causa de aumento de pena no repouso noturno num furto qualificado, porque, afinal de contas, a reprovabilidade é maior, a coisa está menos protegida, independente de ser na forma qualificada ou na forma simples. Então, um segundo entendimento é no sentido de que não haveria nenhuma incompatibilidade. Então, por exemplo, uma coisa é você escalar um prédio de dia para fazer um furto. Outra coisa é você fazer de noite, quando a coisa está mais desprotegida. À noite, durante o repouso noturno, quando as pessoas estão desprotegidas. Então, é óbvio que não vejo nenhuma impossibilidade de você qualificar e aumentar a pena. Ué, olha só, gente, não existe, por exemplo, homicídio qualificado com aumento de pena? Há ou não há? Vou dar um exemplo para você. Um homicídio praticado por meio cruel contra uma criança. É um homicídio qualificado pelo meio cruel e tem a causa de aumento de pena por ter sido a vítima menor de 14 anos. Então, qual é o problema de você qualificar e aumentar a pena? Nenhuma. Mas acontece que quem diz que não pode se baseia na disposição e diz o seguinte: como o parágrafo 4º vem depois da causa de aumento, é porque o legislador não quis o aumento. Na boa, eu acho que esse dispositivo não pode ser assim interpretado, tá certo? Então, eu sou partidária da segunda corrente, que é a que eu acredito que vai vencer, hein? A segunda corrente. Por exemplo, já se entendeu que não tem problema nenhum usar a causa de diminuição no furto qualificado. Qual seria o problema, então, de usar a causa de aumento de pena no furto qualificado? Tá bom, gente? Mas, só para que vocês entendam essa controvérsia, as duas correntes que existe. Um beijo, Daniel de Londrina, um beijo enorme para você. As duas correntes que existem a respeito desse tema que o Supremo começou a julgar. Então, informativo 824, primeira turma, HC 115-189, não foi ainda concluída a votação. Vamos aqui ficar atentos para verificarmos como o Supremo vai se posicionar. Por enquanto, parece que vai vencer a tese de que não há incompatibilidade. Mas vamos ver como se manifestarão os demais ministros. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Débora, querida, um beijo. Gelson, querido. Geilson, querido, um beijo. Jailza, um beijo. Olha, gente, tudo de maravilhoso para vocês. Tá ok? Então, gente, um beijo no coração e sigam hoje as dicas que nós vamos continuar fazendo sobre a lavagem de capitais. Tá bom, gente? Hoje, 10 dicas sobre lavagem de capitais todos os dias à noite, 10 super dicas de uma lei especial. Tá joia? Não percam. Hoje, por volta das 10 horas da noite, vou fazer lá do aeroporto, que eu vou estar lá no aeroporto esperando o meu voo. Anderson, meu amigo, eu não posso casar contigo porque eu já sou muito bem casada.
mas certamente você vai arrumar uma mulher maravilhosa para casar contigo. Tá bom, meu coração? Um beijo para você, Anderson. Fique com o nosso Senhor, querido, e para todos vocês que estão passando por aí, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau, tchau.